Boa noite, boa madrugada, boa manhã, boa tarde. Não importa a hora que entrar em contato com o nosso vídeo, com nossa gravação. Uma ótima quarta-feira a todos. No dia que estamos gravando é 25 de fevereiro de 2026. Mas lembrando, todos os nossos vídeos são atemporais e para todos sempre, né? Enquanto existir internet, enquanto algum familiar meu, algum descendente não apagar, né? Não excluir os vídeos da rede social. Mas enquanto estiver na rede social, mesmo que eu parta, que eu vá embora, né? Que um dia eu vou ter que ir embora, não adianta. Vai estar aí para nossos amigos, para nossos irmãos e os futuros irmãos e as futuras irmãs que ainda estão para nascer. Pois sempre temos que entrar em contato de alguma forma com Jesus, né? Com Deus. E hoje, deixando as escrituras gravadas, é melhor, né? Porque o futuro, esse é o futuro, né? Tá diminuindo a parte de ler, né? As pessoas estão preferindo ouvir, preferindo ver. Então, é isso. Obrigado aos amigos do Quai, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Como eu sempre digo, fiquem à vontade, você do Face também, você do YouTube, fiquem à vontade. Façam de conta que estão nas suas casas. Faz de conta que está aí no sofá, no seu sofá. Faz de conta que você está no seu sofá, que você está na sua cadeirinha, que você está no seu banco, que você está em sua casa. Não é muito melhor assim? Aí você se sente bem? Então, feitas as apresentações, meu nome é Eduardo, para quem, graças a Deus, aparece sempre novos amigos e amigas. Eduardo, aqui no Quai Edu Espiritualista, né? Muito bem-vindos. Bora fazer a nossa leitura, vamos fazer a prece de abertura e aí damos início. Deus, nosso Pai amado, que tudo sabe, que tudo vê, te pedimos, Pai, que nos permita estudarmos, relembrarmos, lermos, entrarmos em contato com os teus ensinamentos, com os ensinamentos que o nosso irmão maior, mais experiente, mais evoluído, deixou quando esteve entre a carne, quando esteve entre nós, aqui no Espírito, aqui na Terra. Ó Pai, ó Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que fluidicamente, através das redes sociais, mas através do pensamento, nós estamos unidos sim. Nós estamos em comunhão para ouvir, para ler, para refletir sobre as tuas palavras, ó Jesus. E por isso te pedimos misericórdia, te pedimos que envie para nossos lares, para nosso estudo, nossos anjos de guarda, nossos mentores, nossas mentoras, amigas, irmãs de alma, espíritos de luz, para nos auxiliar, nos intuir, para que o estudo seja mais coerente, mais acessível ao teu entendimento, Jesus, ao que você tentou passar para nós naquele momento em que esteve aqui. Com o Pai Nosso, daremos por aberto o nosso estudo, a nossa leitura desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Amém? Amém e amém. Bora lá? Sem mais delongas. Para os amigos do Face, já está gravado aí o título. Para os nossos amigos ao vivo, do quais, infelizmente, o velho aqui, o velho não tem assistente, não tem filho para me poder explorar, né?
Feliz quem tem um filho e uma filha que a gente pode explorar, né? Um neto, uma neta, me ajuda aqui, põe o texto para mim aqui, põe o título. Eu não tenho. Aí os amigos do Quai, aí, infelizmente ao vivo eu não sei como colocar o título ao vivo, mas não se sinta perdido. Convido a todos para me seguir, para compartilhar, para deixar o emoji, deixar coraçãozinho, boa noite, bom dia, boa tarde. Escrevam aí, conversem entre vocês da cidade onde vocês são, né? E posteriormente, hoje ou amanhã, eu coloco os cortes do estudo de hoje. Agora, para aqueles que quiserem acompanhar inteiro, aí fica a gravação no Face, mas tem meu canalzinho no YouTube, que é humilde, é mais familiar ali, por isso tem poucos seguidores, mas ficarei muito feliz se vocês entrarem lá, porque daí lá tá os estudos completos, o vídeo completo, que é meia hora, 1 hora, 40 minutos, não passa de 1 hora e meia, no máximo, que é o limite que os amigos nos permitem fazer. Bora lá? Então, hoje, ainda na página 101, o anúncio do Calvário. Esse é o título que eu não consegui colocar no Quai. O anúncio do Calvário. O Eduardo buscou lá em Marcos, no capítulo 8, nos versículos 31 e 33. E também em Lucas, no capítulo 9, lá na Bíblia, no versículo 22 até o 27. Que versículos são esses, Eduardo? Bom, começa assim, o anúncio do Calvário. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele partir para Jerusalém, ele ir para Jerusalém, né? Ele estava em uma outra cidade, e aí é como se ele dissesse, olha, gente, eu preciso, não é um simples passeio, não é só da minha vontade, eu preciso ir para Jerusalém, nesse momento. Né? Ele comunicou aos discípulos. Quem são os discípulos? Os 12 apóstolos. Né? Ó, é necessário, gente, meus amigos, é necessário eu partir, eu ir para Jerusalém, padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos. Eu vou ler primeiro e depois a gente... Sumos sacerdotes e escribas. Ser morto e ser levantado no terceiro dia. Mas Pedro... Pedro. Por isso que ele é amado, porque o Pedro é igual a nós. Pedro, tiver que falar, fala mesmo. É por isso que nós, cristãos, não temos que ter medo de falar as verdades. Porque Pedro nos deu o exemplo, tiver que falar, fala. Mas Pedro, tomando a parte, né, mestre, eu preciso falar com o senhor. Começou a repreendê-lo. Repreender Jesus, dizendo... o que Pedro falou para Jesus? Deus tenha misericórdia de ti, Senhor. De modo nenhum acontecerá isso. Isso não vai acontecer, Jesus. Mestre, isso não vai acontecer contigo. Você é o filho do homem. Né? Que o pai vai deixar você padecer, você sofrer. Que pai vai deixar você, né, passar necessidades, ser humilhado. Não, fica tranquilo, Jesus. Isso aí não vai acontecer. Né? Não acontecerá isso. E aí Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro, e deve ter assustado todos os apóstolos. Quem escutou deve ter se assustado. O que o Pedro falou que deixou o mestre brabo? O que Jesus falou? Vai para trás de mim, Satanás. Tu és um escândalo para mim, porque não compreende as coisas de Deus, mas as dos homens. E terminou. Né? Vamos lá para o nosso velho dicionário. Onde é que está a primeira coisa?
A partir de então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário ele partir para Jerusalém, padecer muitas coisas nas mãos dos anciões, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e ser levantado. Levantar é literalmente erguer-se, levantar-se. Expressão idiomática semítica que faz referência à ressurreição dos mortos, para expressar a morte e a ressurreição. Utilizavam, naquela época, as expressões deitar-se, que é morte, e levantar-se, que é ressurreição. Qual é o outro assunto que nós procuramos? No terceiro dia. Mas Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha misericórdia de ti, Senhor. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Vai para trás de mim, Satanás. O que Jesus quis dizer com essa palavra, Satanás? Adversário. Palavra de origem semítica. Adversário. Nós é que endemoniamos, botamos que é um capeta, que é o diabo, que é... Não, é um adversário. E nós temos adversários na vida real também e na espiritualidade. Não quer dizer que o Satanás, aquela coisa que a gente imagina, é fantasia. Nós temos adversários espirituais e adversário material, que são os inimigos que às vezes a gente nem quer fazer e eles que viram inimigo da gente, né? Mas daí é a escolha, né? Livre-arbítrio. Qual é a outra coisa? Tu és um escândalo. O que Jesus quer dizer com tu és um escândalo? Escândalo. Pedra de tropeço. Tropeços, vacilo, erros, ofensa, choque. Substantivo escandalão significa armadilha de modo ou qualquer obstáculo que faça alguém tropeçar, um impedimento, algo que cause estrago, destruição, miséria e, via de consequência, aquilo que causa um choque, que repugna, que fere a sensibilidade. Nesta passagem, ou seja, quando Jesus quer dizer tu és um escândalo, Pedro, Jesus faz um trocadilho com o nome de Pedro. Pedra e o escândalo, pedra de tropeço. Que interessante, né? Tá, agora vamos ao nosso estudo. Por que Jesus mostrou aos discípulos que era necessário partir para Jerusalém, padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos, somos sacerdotes? E por que Jesus acabou xingando Pedro, deixando Pedro até constrangido? Mas nós sempre temos que entender que como Jesus sabia que a passagem dele terrena, principalmente no momento da sua... que mostrou-se para o mundo quem ele era verdadeiramente, seria curta. E que ali estava realmente nos últimos dias, nas últimas semanas. Ele sabia. Então, ele tinha tudo o que ele falava, tudo o que ele fazia, cada ato, cada proceder da vida dele era... Ele sabia que ele tinha que fazer de uma forma que ficasse na memória e que o ser humano, não apenas os apóstolos, mas a população e as futuras gerações, entendesse e levasse para estudo, Então, quando Jesus falou, afasta-se de mim, Satanás, que na verdade afasta-se de mim de adversário, é porque Jesus sabe, Jesus lê a alma da gente. Jesus conhece nós, por mais que nós tentamos fazer uma máscara, Jesus conhece o nosso verdadeiro. Então, Jesus sabia que Pedro não fez por mal. Pedro foi ali na inocência, querendo proteger o mestre, salvar, dar um conselho. Só que Jesus quis ensinar para nós e para o futuro que às vezes nós tentamos ajudar, mas às vezes está o egoísmo, porque a gente quer para nós. Mesmo que isso vá contra os desígnios, os interesses de Deus. É a mesma coisa quando
algo nos aflige, uma doença, ou a perda de um ente querido, vai embora, morre, desencarna. Tá? Nós vamos contra Deus, né? Nós não entendemos os desígnios, o porquê, por qual circunstância, por qual motivo que Deus levou mais cedo, né? Às vezes é um jovem, às vezes é uma pessoa na flor da idade ali e acontece um acidente de carro ou um infarto, alguma coisa, né? Uma doença aparece ali do nada e leva a pessoa embora. Como a gente só enxerga o material, igual o Pedro só enxergava aquilo ali, a gente se deixa levar pelas más influências. E aqui pode ser má influência materialmente, do sistema, do jeito que a gente foi educado, do jeito que a gente aprendeu o que é certo, o que é errado, moral. Influência de amigos, mas as influências invisíveis que a gente sofre, todo mundo, a todo momento. Quantas vezes você não se pega do nada assim, pensando algo contra uma pessoa e você pensa, peraí, por que eu estou pensando isso? Eu não tenho um coração tão ruim assim. As influências. Você quer falar, você quer brigar, você quer provocar discórdia num grupo ali, tal, numa reunião, coisa. A influência. Então, quando Jesus grita, afasta-se de mim, Satanás, apesar que espantou, chocou, os outros apóstolos ficaram tudo encolhidinho assim, ficaram... Tu viu, Judas? Tu viu? O que será que Pedro falou pro mestre? O Pedro é louco com essas loucuras dele aí. Ir lá incomodar o mestre. Aí ó, o mestre xingou e acaba sobrando para nós. Mas é que eles viam só o material igual a nós, né? Nós enxergamos o material. Só que Jesus viu outra. Jesus viu o adversário, que para as outras religiões é o capeta, é o demo, né? Mas para nós é um espírito maligno, né? É um bandido fora do corpo. Né? Só não tem mais a matéria, mas é a mesma coisa. Que está ali influenciando Pedro. Porque influenciando Jesus a se rebelar contra o Pai. Se Jesus aceita a opinião o conselho, a orientação de Pedro, Jesus se rebela contra o Pai. Porque, por mais que choque as pessoas, por mais que seja um assunto que nem todo mundo está familiarizado, por mais que seja um assunto que as pessoas não estão preparadas ainda para entender, para compreender, para assimilar. Mas, gente, nós, antes de encarnarmos, antes de nascermos, de virmos para essa terra, nós temos quase que um script, quase que um roteiro. Imagine um roteiro de filme. Imagine um personagem de novela, um ator, uma atriz, e ele recebe um script, uma síntese do que aquele personagem vai ser. Aquele personagem tem uma tal característica, né? Vem de tal lugar, e aí ele elabora como é que ele vai dar vida àquele personagem, né? Da novela, da série. É quase isso, nós somos atores, atrizes, que nascemos com um roteiro pré-determinado. Não fatal, não é um destino fatal, mas a gente pode mudar tudo. Depende das nossas escolhas, do decorrer da vida, mas tipo com uma síntese, um roteiro. E Jesus veio com o roteiro, tudo. Ele foi o que precisava, cumprir palavra, tintim por tintim, o que os outros profetas tinham anunciado no decorrer dos séculos, para justamente aquela população, aquele psique humano daquela atualidade
juntasse os pontos, né? Espera aí. O que o profeta Elias falou, ele fez. O que Isaías falou, ele fez. Ah, então é mesmo o Messias prometido, né? O Filho de Deus. Porque em sã consciência, hoje, né? Hoje nós sabemos, em sã consciência, boa noite, mãe, beijo. Em sã consciência, nós sabemos que Jesus não precisa provar nada a ninguém, né? Jesus não precisa provar nada a ninguém. E nem naquela época. Só que, para mostrar para nós o sentido de humildade, ele aceitou os desígnios de Deus. Então, ele conhecendo que ele tinha que passar por isso, ele simplesmente deu o aviso para os apóstolos: olha, eu preciso ir lá, né? É necessário, ou seja, é necessário. Não tenho o que fazer. Eu não vou ir contra as ordens do meu pai, o que o meu pai quer para nós. Né? É necessário eu ir para Jerusalém, padecer, que é sofrer o Calvário, né? Sofrer a crucificação, ser humilhado, né? A coroa de espinho, o guspe na cara, né? do romano, o guspe na cara dele, as pessoas achincalhando, as mesmas pessoas, a mesma população que recebeu ele quando ele entrou em cima da mulinha lá, né? Que recebeu ele, braços abertos, ovacionando, aplaudindo. Essas mesmas pessoas, enquanto ele estava lá, carregando a cruz dele, levando chicotada na rua, estavam gritando, xingando, humilhando, ofendendo. Ah, isso nos dá muito ensinamento, né? Que a mesma pessoa que dá tapinha nas costas, gente, nem sempre devemos entregar nosso coração friamente. Nós temos que estar sempre estudando, sempre analisando se a pessoa tem coerência. Como é que é a vida da pessoa? Como é que se a pessoa é mesmo honesta? Se a pessoa é mesmo bom caráter? Porque, né, se até Jesus foi traído, que dirá nós? Né? Então, padecer muitas coisas nas mãos dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas. E ser morto e ser ressuscitado, levantado no terceiro dia. Aí mais Pedro, tornando a parte, começou a misericórdia de ti, Senhor. Porém, voltando-se, diz Pedro: vá para trás de mim, Satanás, tu és um escândalo para mim, porque não compreende as coisas de Deus, mas as dos homens. Agora aqui, hoje o estudo é curtinho, que a passagem é curta. Agora aqui eu vou trazer para nós. Quando você fala para um amigo, uma amiga, um familiar, uma pessoa que você admira, respeita, né? Você ouve os conselhos, as orientações. Quando você fala: olha, eu andei revisando a minha vida e eu vou dar um tempo na vida material e vou cuidar da minha espiritualidade, vou cuidar da minha fé. Vou assumir religião A, religião B, religião C. Para isso, fulano, meu amigo, minha amiga, eu vou participar com você, eu vou ir nas festas, eu vou ir na sua casa, eu vou, não vai mudar nada. Vou sair todos os dias com você, todo fim de semana, mas eu não vou beber mais. Eu não vou fumar mais. A hora que eu namorar, que eu encontrar uma pessoa que tem afinidade, que tenha toda uma sincronicidade e tal, eu vou respeitar. Eu não vou mais ter contatinhos no Zap Zap, né? E na vida. Para relacionamentos românticos. O que você vai ouvir desse amigo, dessa amiga, desse familiar? Que se esse familiar, esse amigo não tiver uma coerência, uma moral, numa fé, né?
no bem, se ela estiver mais para as festas, mais mundana, o que ela vai dizer? Você está louco, você está louca. A vida é só uma, você tem que aproveitar, você vai perder sua vida, você não vai aproveitar nada. E o que isso nos remete para quando Jesus gritou, se afasta de mim, Satanás? Lógico, você não vai gritar porque isso é ofensa, isso é provocar toda uma... Não tem o porquê isso. Mas em pensamento ou no seu quarto íntimo, quando você voltar para casa, você diga, afasta de mim, Satanás, adversário, má influência. Não a pessoa em si. A pessoa em si, às vezes, até tá tentando. Nós temos que sempre ter um viés, quando alguém está falando com nós algo que pode nos prejudicar, olhar que pode ter atrás da pessoa, ou ao lado, e geralmente é assim, influenciadores. Assim como você vê na vida real, matéria, pessoas influenciando, local de trabalho é comum, pessoas influenciarem uns aos outros ao mal, ficar reclamando, ficar, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque eu vou parar, porque não sei o quê, eu vou sair, eu vou voltar, eu faço isso, eu faço aquilo, que é para dar uma desarmonia no ambiente. Se você não tiver um autoconhecimento de saber quem é você, quais são as suas qualidades, o que você quer da vida, ou daquele local de trabalho, ou do seu relacionamento, você cai na influência. Então, o ensinamento de Jesus aqui é, quando nós passarmos por isso, de algum amigo, amiga, vir com umas ideias, uns conselhos, tentando te afastar de Jesus, te afastar da tua fé, do correto. Porque escolher a vida de Jesus, gente, é o correto. Para qualquer tipo de Jesus aí, qualquer religião, mas é o correto. Porque é só Ele que nos alicerça e que nos traz a verdadeira felicidade. O material traz felicidade? Relativamente sim, mas ela é momentânea. Ela dura uns dias, umas semanas, uns meses, alguns aninhos, mas não é eterna. Agora, quando você tem Deus, quando você tem Jesus ali, e você é feliz, independentemente das circunstâncias. E você consegue discernir quem te orienta para o bem e quem te orienta para o mal. Quem agrega e quem desagrega. Quem une e quem desune. É esse o ensinamento que Jesus quis dar aqui, né? Quando ele disse, afasta de mim, Satanás. Porque nós temos que aprender a respeitar o script, a história que Deus escreveu particularmente para cada um de nós. Porque se tem algum padecimento, se tem algum sofrimento, alguma doença, alguma lição, é interessante nós tirar, porque tudo na nossa vida é aprendizado, né? Tentativa e erro, acerto, erro, que é assim. Lembremos sempre, a vida na Terra é uma escola, a Terra é uma faculdade. A Terra é uma faculdade, a Terra é um hospital, a Terra é uma casa, mas nesse assunto ela é uma escola. Então, tantas coisas boas, as boas pessoas que aparecem em nossas vidas, aquelas afinidades, aquele prazer de ser amigo, de ser amiga, aquele prazer de estar junto, de ouvir a voz, ou o silêncio entre os dois já é confortante. É um ensinamento para ensinar que existe amor ainda dá para confiar no ser humano. Agora também é o contrário, quando tem muita briga, muita confusão, muita segregação, também temos que entender que talvez tem algo por trás que nós temos que aprender a discernir, aprender a ver o que é a pessoa falando, ou pode ser influências. Influência material, física, de alguém vivo ou espiritual. E a maioria das pessoas são, nós, eu mesmo, todo mundo, somos influenciados espiritualmente. Então,
Quando passarmos por uma situação assim, que nem Jesus passou aqui, só que ele falou, Satanás, sai Satanás. Nós, em vez de fazer esses gritos, em vez de participarmos da gritaria, da coisa, a gente se recolhe, faz uma oraçãozinha rápida e pede para amenizar, pede para aquela pessoa, aqueles espíritos, aquela má influência ir embora do ambiente. Fica quietinho, fica em silêncio, faz a reza em pensamento, as pessoas nem percebem que você está fazendo reza, pensam que você está ali quieto, ali, com vergonha, para que aquelas influências, aquelas más influências saiam da sala, saiam do ambiente, saiam da sua casa, saiam daquele seu marido, daquela sua esposa, para não te perturbar. Esse é o ensinamento de Jesus, porque nunca devemos ir contra os desígnios de Deus. Se naquele momento não chegou aquilo que nós esperávamos, é porque não é o momento. No momento certo que chegar aquilo que nós esperávamos, aquele carro, aquela casa, aquela namorada, aquele namorado, aquela esposa, aquele marido, aquela pessoa legal que vamos conhecer, ou aumento de salário, sei lá o que for, não chegou naquele momento, é porque aquele momento não é o momento certo. Mas no momento certo, no momento que Deus perceber que você tem merecimento, que está na hora, vai chegar. O que nós temos que fazer? Que nem Jesus. Seguir o script, seguir o caminho. Seguir os desígnios de Deus. O que está, quer seguir a vida. Fazer o nosso propósito. Como o propósito de Jesus era ir lá, passar por todo o Calvário, ele foi. E o nosso é ir trabalhar, é ter uma família, é ter amigos, é passear, é viver, mas viver na santa paz de Jesus, na santa paz de Deus. E com essa mensagem curta, mais curta hoje, queremos agradecer a presença dos amigos, das amigas, os boa noites, bom dia, São Paulo, Bahia, tantos lugares, né? Ó, vocês estão no coração. E vocês também. Né? Ainda mais no Face, que o Face ele é mais particular, né? Então, estão todos amigos, amigas mesmo. E o YouTube, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, que daí é pro mundo inteiro. Muito obrigado. Curtam, compartilhem, e os amigos, fica tranquilo que se não for hoje, amanhã eu consigo de manhã colocar os cortes dessa aula. Ou se não, vão no canalzinho do YouTube, lá, Eduardo Flores da Silva. O homem não teve criatividade há 5 anos atrás, né? E colocou o nome mesmo, e aí ficou. Então, bora para a nossa prece de encerramento. Aqueles que tiver fé, pegue um copo com água, deixa aí perto do seu celular, da sua TV, né? E vamos fazer a nossa oração de encerramento. Deus, Jesus, mentores, mentoras, anjos da guarda de toda essa população, desses amigos, dessas amigas que estão, de alguma forma, aqui, reunidos, juntos, espalhando, vivenciando, trazendo Jesus para dentro de seus lares, do seu carro, aonde, o seu trabalho, no banheiro, aonde você estiver escutando nesse momento ao vivo, ou quando você, nossos amigos, amigas do futuro, entrar em contato com nossos vídeos gravados. Porque sempre vamos falar, porque é real, gente, ele é atemporal. No momento, ele chega até você no momento em que você está precisando ouvir uma palavra, um conselho, uma orientação vinda de Deus, de Jesus. E sempre que nós sentirmos uma vontade de rever, façamos, porque é a orientação, é o conselho, ou de Jesus, ou de Deus, mas principalmente daquela pessoa, aquele espírito, aquela alma que verdadeiramente nos ama, que verdadeiramente jamais fará algo para nos prejudicar, jamais fará trocas de interesse, que é o nosso anjo de guarda, padrinhos espirituais, nosso segundo pai, nossa segunda mãe, que torcem, que rezam e que nos protegem diariamente através das orientações,
através das inspirações, através das intuições, mas principalmente das orações que eles fazem, intervindo a Deus, intervindo a Jesus por nós. E é por isso, nossos anjos de guarda, de toda essa população, de todos esses irmãos mundialmente, nós, humildemente, como filhos e filhas, como tutelados e tuteladas, te agradecemos. Agradecemos a todo anjo da guarda pelo carinho, pela compreensão, por respeitarem o nosso livre-arbítrio, as nossas livres escolhas, mas principalmente por nunca, nem nos momentos mais difíceis em que nós atravessamos as nossas vidas, seja hoje, seja ontem, seja amanhã, mas vocês nunca desistiram, vocês sempre souberam quem cada um desses irmãos e irmãs e nós somos no nosso íntimo, no nosso coração. Você sabe o potencial de crescimento, de evolução espiritual de cada irmão, de cada irmã que aqui se encontram e que estão espalhados no mundo. Obrigado por nos amarem. Obrigado por nos protegerem. Obrigado por nos unirem, essa grande família espiritual e estelar. Estamos dispostos, estamos entregues, de alguma forma, em Teu nome, Jesus, em Teu nome, Deus, e com vocês, amigos de luz, para sermos um pontinho de luz na imensidão desse planeta, na escuridão, nas trevas em que o planeta se encontra. Nós queremos ser um pontinho de luz, espalhando o Evangelho, revivendo a vida e os ensinamentos de nosso Mestre, para que não morra a semente de amor, de fraternidade que Jesus deixou dentro, no DNA de cada coraçãozinho que aqui se encontra. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, vocês, mesmo que vocês digam, eu falho, eu ainda bebo, eu ainda fumo, eu ainda tenho uma vida mundana, eu ainda tenho vários contatos, mas se você, de alguma forma, mesmo com todas essas falhas, você procura entrar em contato com Jesus, em contato com a sua espiritualidade, em contato com a sua fé, não importa. Não importa se é cristão, católico, não importa se é evangélico, da Assembleia de Deus ou de todas as denominações, não importa se você é budista, não importa se você é da religião afro, dos nossos irmãos afrodescendentes, não importa se você é espírita. Não, isso são títulos. Simplesmente títulos dos homens, dos seres humanos. O que importa, a verdade, é o que está na nossa intenção. Se nós, apesar com todas essas falhas que eu falei, ainda bebemos, ainda fumamos, ainda caímos na tentação das traições, de andar com mulheres, com homens, e papapá, ainda, né? Caímos, mas nós temos intenção de pedir perdão e voltarmos de alguma forma, ou lermos o Evangelho, ou lermos a Bíblia, ou entramos em contato com um vídeo, com um áudio, ou vamos na igreja, vamos no estabelecimento físico, vamos no centro espírita, vamos falar com o padre. Deus está vendo, porque o que importa para Deus, para Jesus, é a sua intenção. É isso que conta. Não são os erros, porque nós estamos sujeitos aos erros justamente porque o que alguns dão o nome de Satanás é simplesmente, na linguagem hebraica, na escrita hebraica lá, grega lá,
da época, aramaico, é adversário. Jesus disse, na verdade, adversário. E nós temos esses adversários todos os dias, todas as noites. Quando você, lutando ali, lendo a Bíblia, lendo o Evangelho, querendo ser de Jesus, querendo ser uma pessoa honesta, querendo ser uma pessoa com a moral elevada, do bem, não cai. E vem essas tentações das coisas contrárias a Jesus, ao certo, saiba que é nessa hora que você tem que ter o discernimento, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, de afasta de mim, adversário, afasta de mim, espírito maligno, afasta de mim, obsessor, afasta de mim, porque eu não vou me afastar de Jesus, pois é Ele que me dá vida, é Ele que me traz a felicidade, a verdadeira felicidade, é Ele que me traz a verdadeira paz, é com Ele que eu vou andar de mãos dadas, abraçado, abraçada, por toda a eternidade. Pois Jesus está te chamando, meu amigo. Jesus está te chamando. Está nos chamando. São as últimas chamadas. Os últimos anos. 10, 15, 30, 50, 60, 70 anos para aqui para frente. Mas são as últimas oportunidades. Cabe a você, a eu, Eduardo, se nós vamos atender o telefonema que Jesus está dando. Jesus está chamando, né? O telefone está tocando, né? Tá tocando e nós não estamos atendendo. Porque a colheita do joio e do trigo já começou, como eu disse na outra aula, e é pura verdade. Basta vocês pararem para analisar o que está acontecendo nos últimos 100 anos, né? Uma hecatombe, uma revolução assim, grande. Já está começando. Está nascendo pessoas melhores, pessoas mais amorosas, pessoas mais, uma psique mais evoluída, né? E nós estamos indo embora. As gerações dos 80 anos, 90 anos, que veio antes de nós, a maioria já foi embora. Falta nós. Quarentões, cinquentões, sessentões. Vamos parar para pensar. Nós temos só mais 50 anos, né? Para chegar aos 100 anos de vida. Só mais meio século. Não vamos desperdiçar essa oportunidade que nós estamos tendo. Pois nós temos uma vantagem. Nós, que somos cristãos, que somos evangélicos, católicos, espíritas, budistas. Obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima.